I am Abdullah. I am the true and legitimate Pope. I am the proof upon the Christians. I am the son of the Muslims through my father, and the son of the Christians and the Jews through my mother. Successor of Imam al-Mahdi alayhi salam, the successor of the Comforter Ahmed, the successor of Simon Peter, the successor of Muhammad, the successor of Jesus Christ. Fala aí pessoal, sou o Thiago e vocês começando mais um vídeo aqui nesse canal. Um homem chamado Abdullah Hashem se colocou como o novo Messias. Diz ser descendente de judeus e ao mesmo tempo descendente de muçulmanos. Ele se coloca como sucessor do próprio Cristo e também sucessor de Mohammed. Um ponto central entre religiões que, de acordo com ele, seria a esperança que o mundo precisa. Ele cita religiões tradicionais como o catolicismo, o protestantismo e até mesmo o islamismo como algo que segue o sistema da besta e o sistema da nova ordem mundial. E nesse momento, ele faz um discurso para ficar conhecido ao mundo. Seria piada isso para alguns, mas observando as suas palavras que a maioria das pessoas ainda não observou, principalmente discursos que ele fez no ano passado, em 2024, podem ser algo realmente perigoso. Vamos juntos observar. Eu vou pausando para fazer meus comentários, você vai fazendo os seus aqui embaixo e juntos iremos entender o que é que pode estar acontecendo, pois no momento em que estamos vivendo, estamos diante de grandes mudanças. Vamos assistir agora Abdullah Hashem. Vamos ver o que esse cara aí está dizendo. Esse vídeo está viralizando em diversas partes da internet. I am Abdullah, the successor of Imam al-Mahdi alayhi salam, the successor of the Comforter Ahmed, the successor of Simon Peter, the successor of Muhammad, the successor of Jesus Christ. Então perceba, ele se coloca como sucessor de diversos nomes de denominações religiosas e até mesmo como sucessor do próprio Cristo. Sucessor de Simão Pedro, se relacionando ali com o catolicismo romano, pois os papas e os católicos dizem que Simão Pedro foi o primeiro papa. Eles entenderam erroneamente a mensagem de Cristo sobre a pedra, sobre a rocha, a qual ele alicerçou a sua igreja. As denominações religiosas, como o catolicismo romano e o protestantismo, eles não sabem nem mesmo o que é igreja. As pessoas hoje pensam que vão a uma igreja, elas não compreendem que são a igreja. Eu não quero me adentrar nisso aqui, mas eu quero que você entenda como o discurso desse cara pode ser perigoso nos tempos futuros, caso ele continue, porque ele já está arrematando aí seguidores em grande escala, pois ele está atacando e ao mesmo tempo se colocando superior de pessoas de diversas religiões, como uma que está em alto crescimento, o islamismo, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, o discurso dele se torna contraditório. Ele se coloca então como sucessor de Maomé, como sucessor do Messias, como sucessor de Simão Pedro, e por aí vai. Vamos continuar mais um pouquinho. I am the true and legitimate Pope. I am the proof upon the Christians. I am the son of the Muslims through my father, and the son of the Christians and the Jews through my mother. Ou seja, ele é descendente dos dois lados. Descendente dos muçulmanos pelo pai dele. Para quem não sabe, Abraão, um dos patriarcas, teve 2 filhos. Ele teve Ismael e Isaac. Ismael foi filho de Abraão com a sua serva, porque Abraão não aguentou esperar o tempo da promessa do Criador. Ele tentou, entre aspas, ajudar ao Criador a cumprir uma promessa que ele fez, como se o Criador precisasse de alguma coisa. Isso também é uma sombra. Muitas pessoas, hoje, dentro das religiões, se colocam como ajudantes de Deus. Nós precisamos fazer a obra de Deus, precisamos de dinheiro, como se Deus precisasse de dinheiro. Precisamos construir uma casa para Deus, como se Deus precisasse de uma casa, sendo que Ele é Espírito. Então, pessoas tentam ajudar a Deus, sendo que elas mesmas foram criadas pelo próprio Deus e que criou tudo isso. Então, Abraão tentou ajudar. Ele recebeu a promessa do Criador que iria ser pai e, em vez de esperar isso acontecer, pois a sua mulher não conseguia engravidar, Sara, ele
tomou a sua serva para gerar um filho a ele. Então ele pegou ali uma empregada da casa dele e teve um filho com ela. Esse filho foi o primogênito. Ele foi Ismael. Porém, não foi o primogênito entre ele e a verdadeira mulher dele, que foi Sara. Anos passaram, Abraão e Sara tiveram um filho de uma forma surpreendente, pois ela já era mais velha. E nasceu então Isaque, que foi o filho real da promessa. Vendo isso, Abraão mandou Agar, que era sua serva, com Ismael, sair fora e ficou com Sara e Isaque. Porém, ambos são filhos dele. Muçulmanos vieram de Ismael e os judeus vieram de Isaque. E é por isso que temos esses conflitos atuais, por conta de uma falha, um erro do próprio Abraão. Esse cara se coloca como descendente de ambas as partes, provavelmente filho de um dos filhos de Ismael, dos netos, de um dos descendentes de Ismael, e também pela sua mãe. Após o tempo passar, ele provavelmente se juntou com uma pessoa judia, e aí ele é descendente também de Isaque. Olhando isso para as duas vertentes, ele não é puro para nenhum dos lados, o que, de certa forma, poderia invalidar realmente essa fala dele de ser o novo Messias. Mas vamos chegar lá, vamos continuar compreendendo aí. I am the son of the east through my father, and the son of the west through my mother. I am like Zulkarnain, who with one horn in the east and one in the west, and I am the inheritor of all that lies between. I am more knowledgeable than any false pope, and I am appointed by name in the will of the prophets. My name is also on the tongue of Isaiah, who prophesied of the righteous servant, and he said, he will see his offspring and prolong his days, and the will of the Lord will prosper in his hand. Então perceba que ele se coloca aí como realmente um erguido. De acordo com isso que ele acredita, ele é o novo Messias. E por que eu disse que algumas das falas dele são perigosas? Eu estou com algumas anotações que eu fiz aqui para que você possa compreender, tá? Quais são as doutrinas que ele prega? Ele se considera a continuação legítima do Islã e do cristianismo primitivo, ou seja, da igreja primitiva. Ele acredita que a maioria das religiões atuais são corrompidas, e nisso ele está completamente correto, e que o mundo precisa de um novo líder espiritual enviado pelo Criador, o que vai em contradição àquilo que o próprio Cristo nos ensinou. Ou por acaso ele não estudou as palavras do próprio Messias? Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, ou seja, falsos ungidos, a palavra Cristo significa ungido, e falsos profetas são aqueles que pregam, que falam sobre um falso Cristo. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se fora possível, enganariam até mesmo os escolhidos. Hoje, quando olhamos esse texto aqui, simplesmente muitos têm a resposta daquilo que precisam, mas não conseguem enxergar. Por quê? Continuando no texto, o próprio Cristo diz assim: então eu vim predizer isso para vocês. Portanto, se disserem, ele está lá no deserto, não saiam. Ou seja, o deserto se vira para essas regiões, principalmente islâmicas, muçulmanas, porque nós estamos falando de um deserto. Ali naquela região onde eles estão, principalmente de onde eles surgiram, é um deserto. E de onde esse cara está vindo? Cristo também diz assim: eis que ele está no interior da casa, eis que ele está lá no templo. Qual é o Cristo que hoje as pessoas se ajoelham, dão dinheiro, onde falsos profetas que falam sobre esse falso Cristo usam as escrituras para mentir, com doutrina de dízimos, de ofertas, de falsos templos, entre outras coisas, que são mentirosas, e o Espírito do Criador não habita na mentira, e que pregam se colocando como o próprio Cristo. Nós estamos falando do governo do próprio anticristo. Estamos falando de alguém, ou somando todas as pessoas que adoram esse alguém,
que se tornam a maior religião do mundo, adoram. Estamos vendo o governo do próprio anticristo. E o próprio Cristo, o verdadeiro, nos alertou sobre isso. E muitos não percebem. Esse cara aqui, ele prega verdades junto com mentiras, pois ele mesmo cai dentro da sua própria mentira. Isso é meio óbvio para quem conhece as palavras de Cristo, tá? E aí o próprio Messias continua dizendo assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e chega até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Algo que todos irão ver, Oriente e Ocidente, e algo que chegará rápido. Você pode perceber como parece que a cada dia que nós estamos vivendo, o tempo passa mais rápido. E isso chegará de forma rápida para todos nós. Porque aonde estiver o cadáver, também ali se juntarão as águias ou os urubus. E é isso que acontece dentro do sistema religioso hoje, tá? Esse cara aqui, ele prega verdades junto com mentiras. Por exemplo, ele promove uma religião sincrética, unificando figuras como Cristo, Maomé e Ali, primo de Maomé. Em vídeos recentes, em 2024, Abdullah Hashem fez declarações como: ele diz ser o esperado pelos judeus, pelos cristãos e pelos muçulmanos, rejeitando religiões organizadas tradicionais, como o próprio Vaticano, Al-Azhar e também outras instituições clericais. Ele critica líderes religiosos por estarem submissos à ordem mundial e por servirem o sistema da besta, mencionando a iminência de uma transformação global, afirmando que o tempo acabou. E você percebe como esse discurso é perigoso, porque a maioria das pessoas hoje estão completamente cegas. Se esse cara começa a acumular seguidores, nós teremos aí, de certa forma, um homem se colocando como o novo Messias. Mas isso também nos mostra que estamos vivendo o que o próprio Cristo nos alertou. Estamos vivendo o fim dos tempos. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. O que você achou do pronunciamento desse cara e de todos esses sinais que todos os dias praticamente estão diante dos nossos olhos? Conseguimos a cada vez mais compreender como as escrituras têm se cumprido, e isso faz com que nós percebamos que estamos no caminho. Mas para muitos esse caminho é difícil de ser encontrado, porque a porta realmente é estreita e são poucos que a encontram. Eu espero seus comentários aqui embaixo e te aguardo também no próximo vídeo. Será que estamos vendo apenas uma cortina de fumaça do sistema, ou estamos vendo a movimentação de algo que vai unificar realmente as religiões para a implementação dessa nova ordem secular que nós já conhecemos? Deixa aí embaixo seus comentários, eu te aguardo no próximo vídeo.